Então, hoje a gente vai juntar, né, o que nós vimos na aula passada, né, que é o MS Project, que é um dos possíveis programas que vocês podem utilizar. Como eu falei para vocês, existem dezenas e dezenas de programas que fazem controle de projeto, né? Tem alguns online, você já deve ter ouvido falar e tem propaganda na televisão, tudo mais, o monday.com, né? Você vai ver vídeo aí na internet, vem lá, acesse monday.com, né? Ele é um software também, né, de gestão de projetos, né, online, né? Então tem algumas outras particularidades, né? Mas essencialmente vocês vão fazer o que o MS Project faz, tá? Que o MS Project está sendo distribuído aí gratuitamente no programa com a Microsoft, aí é legal vocês baixarem e também utilizarem, e é na máquina, né? Não é online, facilita um pouquinho. Beleza? Vamos lá então? Então, a gente vai então falar hoje, né, sobre o planejamento de tempo, recursos e custos, que é basicamente o que a gente viu lá no MS Project que dá para ser feito, né? A gente lança lá as atividades, associa um tempo, né, ou seja, um tempo estimado de conclusão para cada atividade. Em seguida, né, a gente pode alocar, né, cada na verdade, antes, né, disso, né, a gente vai colocar lá uma planilha de recursos e associar os custos a cada um desses recursos, seja ele uma pessoa, seja ele um recurso físico, né, por exemplo, um equipamento, alguma coisa assim, e depois a gente vai juntar as duas coisas, né, a planilha de recursos com a planilha das atividades, né, então a gente vai casar as duas coisas e com isso, né, nós vamos poder, então, por exemplo, né, tem estimativas de orçamento, ou seja, vamos poder ter uma ideia de quanto isso vai custar, vamos poder dividir isso por marco e assim por diante, tá? Então, é basicamente isso que a gente vai dar uma olhadinha hoje aqui, né? Então, o gerenciamento do tempo, basicamente, são os processos necessários para garantir que o projeto seja encerrado, né, no prazo estipulado. Então, você tem que alocar, basicamente, a cada uma das atividades, né, um tempo aproximado, para justamente depois, né, você conseguir somar tudo e conseguir entender que um determinado conjunto, né, de atividades, que é basicamente o projeto, vai ser desenvolvido, né, numa somatória desses tempos. E a gente vai ver também, né, como que a gente interliga, né, cada um desses tempos e atividades entre si. Então, antes de fazer o cronograma, né, o que a gente precisa fazer? Então, vamos começar aqui com um vídeo, né? Eu reduzi aqui o tempo, vamos ver se ficou bom aí de ouvir. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu só aumentar um pouquinho o som aqui. Vejam se dá para ouvir. Antes de iniciar o projeto, você vai precisar saber. Tudo bem? Tá dando para ouvir aí, pessoal? Tá, professor. Então vamos lá. Quais são seus objetivos e metas a serem alcançados? E você vai encontrar essas respostas através do Business Case, sem esquecer o registro de histórico de projetos semelhantes realizados no passado. E essas informações, se disponíveis, serão encontradas na base de dados de lições aprendidas de projetos anteriores. Além disso, para se ter um cronograma realista, você precisará da declaração do escopo do projeto, pois a partir dele você terá uma compreensão do trabalho necessário no projeto. Porém, não podemos esquecer que vejam, né, que quando a gente chega basicamente ao cronograma, né, vejam que a gente já fez muita coisa, né, e a gente vai utilizar todos esses recursos que nós já desenvolvemos, né, como base para este planejamento, certo? Então vamos continuar aqui. O cronograma ele não existe sem as atividades que foram definidas e a ordem que o trabalho será realizado. E essa ordem foi definida utilizando o MDP, que nada mais é do que um método para a criação do cronograma de atividades do projeto, que você viu em aulas anteriores. Agora que você sequenciou as atividades, é hora de aplicar as suas durações, utilizando ferramentas para realizar as estimativas se necessário.
além de estimar os recursos necessários das atividades, utilizando, como sempre, o calendário de recursos, pois é através dele que você vai saber se os recursos estarão disponíveis naquele momento do projeto e se existe alguma restrição, como, por exemplo, de disponibilidade sobre aquele recurso específico. Parece até óbvio o que você viu até aqui, mas não é. Você precisará também do calendário da empresa, pois será necessário identificar os dias úteis e não úteis da empresa. E não esqueça que se for uma empresa multinacional, questões culturais como feriado nacional, entre outras, podem refletir no cronograma. E, por fim, uma lista de riscos, pois você sabe que durante o planejamento do projeto, você planejou, identificou os riscos e criou uma estratégia para lidar com eles. Por essa razão, você sabe quando um risco com um plano de ação pode ocorrer. Resumidamente, pensando em processos, essas são as informações necessárias para se criar um cronograma realista. Ufa, parece uma lista sem fim. Agora, será que na vida real essas são as informações necessárias para se criar um cronograma realista que seja finalizado, bem aceito, aprovado e formal? Se você não sabe essa resposta, preste bastante atenção, pois vai ser um pouco diferente. Você sabe que todos os projetos possuem partes interessadas e patrocinadores, e sem elas, não teríamos projetos. Por essa razão, é importante trabalhar as prioridades de todas as partes interessadas, ou seja, é preciso identificar esses interesses e criar uma estratégia para lidar, baseado no seu interesse e poder de influenciar o resultado do projeto. É preciso também buscar maneiras de realizar o trabalho do projeto, pois você sabe que o planejamento do projeto ele é iterativo e uma mudança de necessidade ou um novo requisito pode mudar o projeto e o trabalho a ser realizado. Você também deve buscar impactos sobre outros projetos, principalmente se você trabalha em um programa, onde os objetivos são compartilhados. Ao longo do projeto, você também terá que negociar recursos, seja eles financeiros ou pessoal, sem esquecer que você trabalhará com as antecipações e esperas no cronograma. Sabendo que o projeto é iterativo e que as coisas podem mudar, você deverá aplicar técnicas de compressão, novas estimativas e até o paralelismo. Com todas essas informações em mãos, você vai inserir em uma ferramenta para elaborar o cronograma e, através dele, fará cálculos para encontrar e determinar um cronograma ideal. Você também realizará simulações utilizando análises para determinar a probabilidade de terminar o projeto conforme programado. Nesse processo, você não pode esquecer da equipe do projeto. Você sempre deve dar a oportunidade da equipe a aprovar o cronograma final, sem esquecer que durante todo o projeto, você deve otimizar o uso de recursos que serão utilizados, além de conduzir reuniões de modo a engajar as partes interessadas e obter a aprovação formal da administração da empresa. Eu tenho certeza que é isso que você realiza em todos os seus projetos. Talvez um pouco diferente, mas isso é o que se espera que seja feito no mundo real e no exame. Agora que você tem um cronograma final... Agora que você tem um modelo de cronograma, a partir desse momento, você precisa realizar análise de rede do cronograma para criar um cronograma final, e essa análise pode incluir algumas técnicas, como, por exemplo, método do caminho crítico, compressão do cronograma, modelagem, método da cadeia crítica. Não se preocupe nesse momento com essas ferramentas e técnicas mencionadas. Elas serão apresentadas quando falarmos da área de conhecimento de gerenciamento do cronograma do projeto. Agora... Muito bem. O que eu quis passar aqui para vocês? Então, primeiro, né, que existe, né, muita relação anterior até chegarmos nesse ponto aqui, né, de lançarmos as atividades e tudo mais e montarmos o cronograma, né? Então, todas as informações que nós efetivamente recolhemos, construímos até esse momento vão servir como base. E segundo, né, não é porque a gente planejou, porque a gente estipulou, etc., que vai acontecer daquela forma. Porque o mundo, vamos falar assim, o mundo real, né, você tem que negociar, você tem que trabalhar com aquelas pessoas ou partes interessadas no projeto, você tem que trabalhar com o interesse, poder, né, de cada um desses elementos, e tem que negociar recurso. Eu estou falando isso, né, num escopo dentro de uma empresa onde você, né, como gerente de projeto, está alocado ali e efetivamente não tem uma equipe só para fazer aquele projeto. Você está utilizando recursos de diversas áreas. Então, você tem que negociar com cada gerente, com cada área, né, essa alocação de recursos para o desenvolvimento do projeto como um todo. E, geralmente, né, dentro de empresas de médio a grande porte, né, vão ter programas, dentro de programas vários projetos, e essa, vamos falar assim, correlação entre os projetos, então vocês vão ter, então, que, entre aspas, aí, competir, né, por recursos, né, por
tempo, por uma série de outros fatores, junto com os outros projetos, né? E isso, né, vai ter que ser negociado, né, em comum acordo com os outros gerentes de projeto, com os outros gerentes de área e assim por diante. Então vejam que a coisa não é simples, né? Dependendo da complexidade, né, principalmente do tamanho aí do projeto, as coisas podem ficar bem complicadas. Mas no caso de vocês, né, que estão desenvolvendo um projeto simples, dentro de uma equipe, é vocês, os recursos efetivamente são vocês não vão sentir muito isso, né? Porque uma vez que vocês aloquem ali, pode acontecer um problema ou outro, etc., um atraso assim, mas não é um problema tão grande, vocês não vão ter que negociar com outras áreas, nada disso. Mas entendam que no mundo real as coisas são um pouquinho mais, um pouquinho diferentes, tá joia? Então vamos voltar aqui. Então, efetivamente, depois que vocês construírem ali a EAP, né, de vocês, vocês então vão dar ênfase ao tempo e como que faz isso, né? Que para cada um dos, vamos falar assim, blocos ali de construção, né, que são as folhas da EAP. Então, aquele, né, vamos falar assim, que a gente chama até, demos o nome de pacotes de trabalho, né? Então, entendo que o pacote de trabalho não é a mesma coisa que atividade, tá? Então, um pacote de trabalho pode ser uma atividade ou pode ser várias atividades, tá? Então, não é porque você chegou na folha ali da EAP que você vai ter ali a atividade, aquilo é um pacote de trabalho, né? Então, esse pacote de trabalho pode ter uma ou mais atividades ligadas a ele, tá? Não precisa, né, ser explodido ali, né? Vamos falar assim, se você quiser, beleza, mas às vezes, né, dependendo do tamanho do projeto, não se faz isso, porque senão fica um esquema muito grande, né? Então, mas no caso de vocês, dá para fazer essa explosão, acho que não vai ficar confuso, nem mesmo vai atrapalhar aí a exibição da EAP como um todo, tá? Mas fiquem aí, vamos falar assim, livres, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma reunião de encerramento, né? Essa reunião de encerramento, ela tem uma série de atividades, tá vendo? Então, o pacote de trabalho que vocês vão colocar lá é reunião de encerramento, mas eu tenho uma série de atividades ligadas a esse pacote de trabalho, vamos falar assim, tá bom? Então, para cada uma, né, vocês vão alocar recursos, vão alocar tempo, vão alocar uma série de informações aqui, uma série de recursos, tá bom? Então, uma vez que você identifica, né, as atividades a partir dos pacotes de trabalho, você vai então identificar a dependência entre as atividades, seja, se uma depende da outra. Então, aqui no caso, né, reservar a multimídia, né, você tem que saber qual é a sala que você vai alocar essa multimídia. Então, e isso depende disso. Então, primeiro você tem que reservar a sala para depois alocar ou reservar a multimídia. Porque você tem que colocar lá na reserva da multimídia, por exemplo, né, em que sala, para que sala que ela vai ser destinada, né? A mesma coisa, né? Sei lá, preparar a apresentação do PowerPoint é independente da reserva de sala, porque você vai ter que preparar a apresentação, então isso aqui pode ser feito em paralelo, e assim por diante, ou seja, essas ideias, né, de como elencar essas atividades aqui, e cabe a você, né, analisar e verificar essa dependência. A gente já vai tratar disso um pouquinho mais à frente. Então, na definição de atividades, o que a gente tem que efetivamente prestar mais atenção? Então, vamos voltar aqui. Definir atividades, vamos lá. Como você viu nas aulas anteriores, como nós falamos do processo de decomposição top-down, ele ocorre de cima para baixo, onde cada pacote de trabalho DAP
é decomposto em atividades menores necessárias para a produção das entregas dos pacotes de trabalho. Como gerente de projeto, quando estiver definindo as atividades, o envolvimento dos membros da equipe na decomposição é fundamental para gerar melhores resultados e ser mais preciso. E você deve saber que, ao realizar a decomposição, ela tem como objetivo de ser usada para dividir e subdividir o escopo do projeto e suas entregas em partes menores e mais fáceis de gerenciar. Só não esqueça daquela regrinha básica: 4 ou 40, 8 ou 80 horas, quando estiver subdividindo os pacotes de trabalho. Preste bastante atenção. Como já apresentado em aula anterior, a EAP conterá apenas os pacotes de trabalho, mas não conterá as atividades. Essa ilustração é apenas uma explicação do processo. Agora, vamos ver a saída desse processo. A saída do processo vai ser efetivamente o cronograma, né? Então vamos voltar aqui à apresentação. Aqui, e para efetivamente sair, né, este cronograma, a gente vai ter então que estipular a dependência, né? Como eu falei para vocês, né, agendar com o cliente antes de reservar a sala, né? Reservar multimídia depende de reservar a sala e assim sucessivamente, né? Aqui no caso, né, ele só foi preparar a apresentação depois que tinha reservado a sala. Foi uma forma que ele escolheu fazer, mas ela poderia ter sido feita, né, assim que você agendasse a atividade com o cliente, né? Ou seja, a dependência aqui poderia ser, aqui nesse caso específico, de A. E preparar o conteúdo de encerramento também, né, de A. Então, todas poderiam ser feitas aqui em paralelo, tá joia? E aí, como é que eu posso elencar isso aqui? Né? Eu posso elencar de 4 formas especificamente: término, início, 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 término, término, início, término. Né? Como que é cada uma delas? Vamos ver um vídeo e depois a gente reforça com as exibições aqui, tá? De cada uma delas. Tudo bem, pessoal? Vocês estão aí ainda? Estão acordados aí ou não? Tá tranquilo? Firme e forte. Flavião, hein? Beleza. Então tá bom. Tá tudo bem? Tá, o vídeo tá dando para ouvir bem? Tá tranquilo? Tá sim. Tá bom, então vamos lá. Então tipos de relacionamento entre atividades. Tipos de relacionamento entre atividades. No início. Nesse caso, o início da atividade sucessora depende do fim da atividade predecessora. Do término para o término, o fim da atividade... Deixa eu ver aqui. Aprimoramento, atualização... Depende do fim da atividade predecessora. No início. Nesse caso, o início da atividade sucessora depende do fim da atividade predecessora. Do término para o término, o fim da atividade sucessora depende do fim da atividade predecessora. No início para início, o início da atividade sucessora depende do início da atividade predecessora. Do início para o término, o fim da atividade sucessora depende do início da atividade predecessora. Vamos deixar a teoria um pouco de lado e conhecer como isso funciona. O término para início. Nessa ilustração, a atividade B só poderá começar quando a atividade A for concluída. Vamos imaginar a seguinte situação. Você comprou um computador, porém, você não entende nada e você quer apenas usá-lo. Mas o computador ele precisa ser montado e o sistema operacional precisa ser instalado. Nesse exemplo, a instalação do sistema operacional, ou seja, a atividade sucessora, não pode começar até que o computador seja montado na atividade predecessora. Um outro exemplo é que o telhado de uma casa somente pode ser construído quando as paredes tiverem sido erguidas. Ou as paredes só podem ser pintadas quando as paredes forem construídas. Um outro exemplo seria o treinamento para os funcionários, que somente pode ser realizado depois da preparação do material e, normalmente, essa é uma dependência do projeto. Veja que nesses exemplos, esses relacionamentos eles têm uma dependência obrigatória, pois seria impossível instalar o sistema operacional sem um computador, construir o telhado sem que as paredes sejam erguidas, ou pintar as paredes se você não tem uma parede, ou treinar usuários se você não possui material. Nesse caso, a determinação da causa da dependência,
ela é mandatória ou obrigatória. Quando você estiver trabalhando no cronograma do seu projeto ou estudando para o exame, você poderá encontrar apenas o termo TI, que é término para o início, ou FS, Finish to Start. Esse tipo, né, vamos falar assim, de relacionamento, ele está em 98, 97% dos tipos de relacionamento entre as atividades, né? Aí, né, vocês vão ter outros tipos, né, que aí vai ficar basicamente a cargo de algumas outras situações que podem ocorrer. Mas, assim, ó, acima de 90%, com certeza, são esse tipo, basicamente, de relacionamento, né, de término para início, ou finish to start, né, que vocês vão encontrar, tá? Vamos ver os outros. Vamos ver os outros tipos de interrelacionamentos. No interrelacionamento início para início, nesse tipo de relacionamento lógico, uma atividade sucessora não pode ser iniciada até que uma atividade predecessora tenha sido iniciada. Ou seja, a atividade B só poderá ser iniciada se a atividade A já estiver sido iniciada, mas não necessariamente a atividade A precisa ser finalizada. Vamos ver um exemplo. Imagina que você está trabalhando em um projeto de construção e se preparando para a instalação das telhas de uma casa. Ou seja, você está montando o telhado com caibros, ripas e tudo o que for necessário. Porém, você sabe que ao determinar o tamanho das telhas a serem utilizadas e compradas, pode afetar diretamente a quantidade de telhas a serem compradas. Ou seja, quanto maior o telhado, maior a quantidade de telhas. Quanto menor as telhas, mais telhas serão necessárias. E nesse caso, a quantidade de telhas é um custo do projeto e você não vai querer gastar mais do que necessário, certo? Então, quando a estrutura do telhado para suportar as telhas começar a ser construída, você poderá determinar quantas telhas serão necessárias para esse projeto. Logo, a definição da quantidade de telhas da atividade sucessora só poderá começar quando a estrutura do telhado, ou seja, da atividade predecessora começar, pois será impossível definir a quantidade de telhas se você não tiver um telhado definido. Mas nesse caso, você pode até ter parte do telhado e assim determinar a quantidade de telhas. Um outro exemplo seria uma festa de aniversário. Você precisa primeiro definir a lista do que precisa comprar antes de realizar as compras. Nesse segundo exemplo, imagina que você foi ao supermercado, porém, você não possui uma lista do que comprar. Chegando no supermercado para fazer as compras, você começa a montar a lista do que será necessário. Logo em seguida, no mesmo momento, você começa a realizar as compras. Ou seja, a atividade sucessora só vai começar após a lista começar a ser criada. Em ambos os casos aqui, né, a gente vê o que acontece na realidade é que eu primeiro defino, né, no projeto a estrutura do telhado e quando eu definir já a estrutura do telhado já vem, né, basicamente, né, por software, etc., já essa definição de quantidade de telhas. Então, ela cai no caso anterior também. E isso aqui é aquela pessoa que não planeja nada, né? Vai para o supermercado, não sabe o que vai ter festa, mas não sabe o que tem que comprar ainda, né? E aí vai fazendo a lista ali na hora, né? Então, na sua grande maioria, você já vai com a lista pronta para o mercado. Então, também cai no caso anterior, né? Aqui é o que pode, né, acontecer, né? Não é o que geralmente acontece. E esse cenário ele é diferente das trilhas, onde envolve o custo e tempo. Nesse exemplo da lista de compras, envolve o tempo. Imagina que você vai para a sua casa, verifica todos os itens necessários, cria uma lista e depois vai ao supermercado. Provavelmente, você vai gastar muito mais tempo. Você não precisa esperar toda a lista ficar completa antes de começar a realizar as compras. Sendo assim, você vai economizar tempo. Vamos ver mais um exemplo de interrelacionamentos. Você pode economizar tempo, mas pode ser que você se esqueça de coisas, né? Então, uma coisa compensa a outra, não sei, né? Então, aí vai depender do processo. O relacionamento início para término tem como principal característica é que a atividade sucessora só poderá ser finalizada quando a sua predecessora começar. Vamos imaginar o seguinte exemplo. Imagina uma construção. E vamos pensar que o telhado será construído por outra empresa em outro local diferente da obra. Por essa razão,
A montagem do telhado, a atividade sucessora, não será finalizada até a entrega da estrutura predecessora inicie. Nesse cenário, o custo logístico ele é muito grande, porque você constrói uma peça enorme para ser entregue em uma data específica. E por algum motivo, o comprador pode não cumprir o prazo combinado. Agora, você possui um problemão em suas mãos. Um problema logístico, porque você tem que guardar uma peça em um local apropriado para que não danifique com o tempo. Tem o custo que inicialmente não foi previsto e ainda pode atrasar ainda mais e aumentar os custos, pois nesse caso, normalmente, grandes peças requerem licenças de vários órgãos para transportá-la, por exemplo, junto à Prefeitura, Polícia Federal e etc. Veja a ilustração de uma peça sendo transportada que se chama árvore de Natal molhada. Ela é usada para retirar o petróleo do fundo do mar na camada do pré-sal. Agora imagina tudo planejado e o seu cliente diz que não pode receber na data combinada. Isso é muito comum. Qual seria para você o impacto de mobilização e licenças novamente nesse projeto? E a logística que você tem que guardar a peça em um local apropriado e o tempo de manutenção, pois com o tempo a peça vai se deteriorando e nada disso estava inicialmente previsto no contrato. Vamos conhecer o último tipo de interrelacionamento. O relacionamento término para término, a principal característica é que uma atividade sucessora não pode terminar até que a atividade predecessora tenha terminado. Por exemplo, a redação de um documento é uma atividade predecessora e ela deve ser terminada antes que o documento seja editado, ou seja, uma revisão para depois a edição da sucessora. Um outro exemplo seria a entrega das chaves do seu novo apartamento alugado, que só será entregue quando você iniciar o processo de assinatura do contrato. Por esse motivo, a principal característica desse relacionamento é que a atividade sucessora, entregas das chaves, não pode terminar até que a atividade predecessora, a assinatura do contrato, tenha terminado. Após o sequenciamento... Muito bem, então essas são as atividades. Vamos rever rapidamente aqui, ó. Então, ó, sequenciamento de início para início, né? Então, é aquilo que nós falamos, né? Mais de 90%, então, está aqui, né? Uma pintura e a conclusão da parede, né? Você precisa concluir a parede para efetivamente começar a pintura, né? O início para início, né? Então, as atividades, né? Elas vão iniciar quando a outra já tiver iniciado, né? Então, por exemplo, você vai fazer o recrutamento, né? Apenas, então, somente quando as entrevistas já tiverem sido iniciadas, né? As coisas não são, vamos falar assim, no mesmo tempo, né? Então, ao longo do processo de entrevista, você já deve ter alguém já entrevistado, para daí fazer o recrutamento. Mas também, né, primeiro você faz todas as entrevistas, né, analisa todos os candidatos para depois efetivamente fazer o recrutamento. Mas, né, se existem aí muitas vagas, etc., você já pode ir agilizando aqueles candidatos que você já tem certo, né? Então, por isso, essa ideia aqui de início para início, tá bom? Então, é uma outra forma, né? Não assim, você pode, né, estabelecer dessa forma. Para quê? Né? Para ganhar tempo. Então, a ideia aqui é você reduzir, né, o tempo total do projeto, né? Se você precisa, né, finalizar todas as entrevistas para depois começar a contratação, né? Então, o recrutamento, então você vai gastar um pouco mais de tempo aqui, enquanto que ao longo do processo você vai economizar pelo menos uma parte aí, né, do tempo. Término para término, né? Então as coisas vão terminar, né, vão concluir no mesmo tempo aqui, né? Então, terminar de documentar o projeto, né, e concluir, homologar o projeto. Então, a homologação, né, do projeto, ela só vai acontecer quando você terminar de documentar efetivamente o projeto, né? Um outro exemplo aqui para vocês. E a última aqui, né, início para término, né, ou seja, a atividade D, né, deve iniciar antes que para possa terminar, né? Então, o computador antigo só pode ser desligado
após o início do funcionamento do novo. É um outro exemplo aqui que às vezes acontece, né, em alguns processos, né? Você tem que primeiro deixar o computador todo instalado, bonitinho, né, funcionando, para daí sim desligar o anterior, né? Então, você tem que, pelo menos, iniciar aqui o processo, ou seja, tá com ele concluído, para aí sim finalizar o demais, o outro, né, o anterior, tá? Tá? Basicamente, são essas os quatro tipos, né, vamos falar assim, de sequenciamento de atividades. Como eu falei para vocês, o mais comum é término e início, né, e que vai congregar aí mais de 40% do processo, tá? E aí, né, você tem os métodos ou os meios de exibição, né, desse cronograma, né, e a grande, vamos falar assim, a maioria, né, dos casos, a gente, pelo gráfico de Gantt, né, a gente consegue visualizar adequadamente todas as informações, que é o padrãozão lá do MS Project, né? E dentro deste gráfico de Gantt, né, a gente consegue, né, mostrar o caminho crítico. Você se lembra do caminho crítico? O que é? Que é a reta na qual a folga total entre as atividades é mínima, né? Ou seja, se alguma atividade dentro do caminho crítico tiver aí um atraso, efetivamente o projeto como um todo pode vir a atrasar. Então, cabe, né, ao gerente de projetos ter um olhar muito mais atento, né, vamos falar assim, a essas atividades, porque efetivamente, né, como o próprio nome diz, é caminho crítico, né, ou seja, caso, né, elas ocorram, né, geralmente ocorre atraso, né, ou então até mesmo ocorre o contrário, né, você termina antes do tempo. Então, isso pode, né, repercutir lá na frente também em você terminar antes do tempo o seu projeto como um todo, tá? Que mais? Vamos lá para o MS Project, né? Vamos fazer as coisas até este momento, né? Vocês se lembram lá do MS Project, né? Então, você tem lá as atividades, lembra disso, né? Você lança lá a atividade 1, né? O outro aqui é a atividade 2, atividade 3, atividade 4, né? E aí você dá uma duração para cada uma delas, né? 3 dias essa, 7 dias essa, 2 dias essas e esse aqui, né? Vamos imaginar que elas estão elencadas, né? Todas, né? Uma subordinada à outra, basta selecionar todo mundo e clicar aqui na correntinha aqui, ó, tá vendo? Você vincula todas as tarefas numa ordem de início e término, né? Como a gente já viu lá. Muito bem, e aí vamos inserir aqui só mais duas atividades, né? Atividade 5 e atividade 6, né? Que podem ser realizadas em paralelo. Então, esse aqui vai ter 5 dias, esse aqui 3 dias. Só que, efetivamente, olha só, essa aqui vai começar quando, né, basicamente, a atividade 2 estiver terminada, né? E essa aqui vai começar quando a atividade 4 estiver terminada. Então, vejam que elas, efetivamente, algumas delas, né, foram feitas em paralelo e tudo mais. E aí, quando você exibe o caminho crítico, né, como é que eu faço para exibir o caminho crítico aqui, né? Então, eu venho em exibir, aí eu venho aqui em gráfico Gantt, né? Então, basicamente a mesma exibição. Venho aqui em formato e clico aqui em tabelas, tarefas críticas. E ele vai exibir, né, quais são as tarefas que tem, então, ou compõem o caminho crítico. São essas em vermelho, tá vendo? Então, por exemplo, essa tarefa aqui, que é a tarefa 5, né, essa daqui, ela pode sofrer atraso. Eu não tenho que ficar tão atento a ela. Por quê? Porque ela, né, tem uma folga aí de alguns dias aqui, ó, e não vem a comprometer o trabalho
ou melhor, o prazo total do projeto, tá? Então, essa aqui é só para a gente rever, né, todos os passos até aqui que a gente trabalhou. O modelo do cronograma, né, a gente já viu então aqui como exibir, e a gente pode também determinar os, vamos falar assim, marcos, portas ou milestones, né, que em inglês. Os milestones ou marcos são aquelas datas que efetivamente você tem que registrar, porque ou você vai ter que fazer algum tipo de comunicação, ou você vai ter que estar atento, ou ela começa ou termina algum processo, né? Então, os marcos, né, eles são fundamentais para o gerente de projeto fazer o controle, né, do projeto como um todo. Então, naquele marco especificamente ali, deve acontecer alguma coisa, então você tem que estar atento. Então, por exemplo, você pode ali fazer, por exemplo, uma comunicação, uma reunião com o seu patrocinador, né? Então, a reunião em si, né, ela é um marco, né? Ela não tem um período, né, pré-definido, ou seja, eu não tenho ali uma quantidade de tempo a ser gasto. É apenas assim, marcar ou então fazer a reunião. Então, é um marco que vai te indicar que ali, naquele momento, tem que fazer. E aí você tem todas as atividades que são disparadas, né, por meio daquele marco especificamente, né, que a gente viu em alguns slides anteriores, por exemplo, né. Mas efetivamente, aquela tarefa de duração zero, né, que é um marco, você tem que, então, registrar. Então, como é que eu insiro lá no MS Project, só para a gente relembrar isso, né? Vamos lá, vou imaginar que eu quero inserir aqui no meio, aqui, ó. Então, eu insiro, né, inserir, aí eu venho aqui e digito aqui, por exemplo, marco, né, vamos falar aqui, comunicação com o sponsor, né, por exemplo, né? Então, aqui funciona como Excel, você pode ampliar aqui para ver com maior... E aí, aqui, ó, ao invés de colocar um tempo predefinido, eu coloco 0. E ele já vai marcar lá como sendo um marco. E aí, efetivamente, você vai falar que você vai fazer essa comunicação quando tiver terminado a atividade 2. Né? Então, a atividade 2 estiver encerrado, você vai, então, fazer, né, esta comunicação. Então, eu já tenho, então, dia 30/4 efetivamente esse dia para fazer essa comunicação. Então, visualmente, fica fácil de você perceber os marcos, né? Porque no Gantt Chart ele vai ser exibido ali com a data, né? E você também consegue se planejar melhor, né, no processo, tá? Então, é assim, vamos lá continuar na apresentação. Tudo bem, pessoal? Estão indo bem aí? Tudo certinho? Tranquilo, professor. Maravilha. Então, aqui, ó, como a gente viu aqui, né, uma definição com valor 0 na duração, né? Vamos ver aqui um vídeo falando sobre isso, rapidinho. Tudo certo. Beleza, Giovanni? Marcos ou milestones, está aqui. Marcos ou milestones. Milestones ou marco? Deixa eu só reduzir aqui. Acho que é aqui. É do que um marco histórico do projeto, e ele é utilizado como designação de milestones ou marco, nada mais é do que um marco histórico do projeto, e ele é utilizado como designação de um ponto de controle em um cronograma, ou seja, através da definição desses pontos de controle ou de checagem ou marcos de desenvolvimento. Veja em nosso cronograma que o marco ou marcos podem representar a conclusão de um conjunto de tarefas ou fase passiva de aprovação e formalização por parte do cliente. Apesar dos marcos serem encontrados no cronograma, por padrão, o marco ele não é uma atividade e não possui duração, porque eles são pontos de checagem e controle.
Veja o nosso cronograma. Nele é possível encontrar os marcos. E como mencionado, o marco representa um ponto de checagem ou verificação. E até o destaque de uma entrega para você, para a equipe ou até para o cliente. Isso pode ser importante. Por essa razão, os marcos não são atividade, não possuem duração. Ou seja, a duração do seu cronograma ele vai ser 0 e não pode ser mudado a gosto de quem quer que seja, pois os marcos eles são compromissos e devem ser respeitados. Por esse motivo, logo no início do projeto, você encontrará os marcos que podem ser necessidades do cliente, marcos contratuais e de projeto. E também durante o planejamento do projeto, você, como gerente de projetos, definirá diversos marcos do projeto para um controle eficiente. Normalmente, por experiência em meus projetos, eu defino os seguintes marcos. São marcos executivos, marcos financeiros e marcos-chave. Vamos ver cada um deles. Os marcos executivos são utilizados para reportar o status do projeto, para executivos, gerentes, diretores e sócios. Os marcos financeiros, eles mapeiam os momentos de desempenho financeiro do projeto. E os marcos-chave, eles mostram pontos importantes, como, por exemplo, fim do planejamento, disponibilização de recursos, conclusão do design e até agrupamento de atividades, como contratação de equipes. Agora que você já conheceu o marco, você deve comunicá-lo, pois eles são um ponto ou um evento significativo no projeto, e eles representam um compromisso. Por isso, imagine a seguinte situação. Imagina que nesse nosso cronograma, de exemplo, ele possui 300 linhas, e que você é o gerente desse projeto de casamento. Você sabe que terá que comunicar o andamento do projeto através dos marcos, pois muitos deles foram solicitações do cliente. E aí, nesse momento, você entrega esse cronograma. À primeira vista, para você está claro, pois você sabe como utilizar a ferramenta e identificar os marcos. Porém, o cliente ele não quer saber e não quer perder tempo. Por essa razão, a comunicação do projeto ela é muito importante. Ela não envolve apenas falar, mas apresentar de forma clara e concisa possíveis informações. Acredito que nesse cenário hipotético, o cliente possivelmente retornaria para você perguntando o que é isso, pois não é possível ter um entendimento claro e objetivo da informação que ele precisa. Veja no próximo exemplo como seria uma forma eficiente de comunicar os marcos do projeto e deixar bem claro esses eventos tão importantes. Agora sim, esse simples relatório faz toda a diferença. É possível encontrar os marcos atrasados, os futuros e os concluídos no projeto, além das tarefas restantes do cronograma e como este projeto está atrasado, representado pela linha laranja, em relação ao planejado da linha azul. Agora, vamos... Então, quando vocês forem realizar, né, basicamente, uma comunicação, que é o próximo tema, né, na próxima aula a gente vai falar sobre processo de comunicação, a gente não vai poder utilizar os mesmos recursos que nós utilizamos, né, por exemplo, no MS Project aqui, e passar, por exemplo, esse gráfico ou alguma coisa semelhante a isso para o cliente. O mesmo MS Project aqui, né, ele tem uma opção aqui chamada relatórios aqui, tá vendo? Então, nesses relatórios aqui, ele já tem algumas coisas prontas, mas vocês podem montar o de vocês. Então, você tem aqui por exemplo, o personalizado aqui, ó, que você pode ir montando o que efetivamente você quer que aquele determinado relatório exiba, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu posso ter tarefas futuras, burn down, né? Ou seja, como que está, né, o processo, né? Uma visão geral de custos, uma visão geral de projeto. Por exemplo, visão geral de projeto, ó, ele mostra, né, como que está, o que já foi concluído, o que não foi. Nesse caso aqui, é legal para o processo de gestão do projeto como um todo, né? E não na fase de planejamento. Mas vejam que já existem, então, né, basicamente gráficos então, prontos para serem exibidos. Mas você também pode criar os seus gráficos, os seus relatórios aqui, conforme a necessidade. E é uma ferramenta bem fácil de usar, é só ir colocando os elementos e você vai montando o seu relatório, tá? A gente vai ver um pouquinho mais na aula que vem, né, sobre o processo de comunicação. Vou voltar na apresentação lá. Então aqui, né, o cronograma, né, então a gente tem lá, além das atividades, né, também os recursos e o custo, né? E aí, né, que entra o grande ganho, né, por exemplo, de se utilizar uma ferramenta como o MS Project, né, que ele consegue, então, fazer essa relação. Mas para fazer a relação, você tem que lançar os seus recursos, né,
e, efetivamente, o quanto aquele determinado recurso custa, né? E aí sim a gente vai poder fazer a correlação entre uma coisa e outra, né? Vamos ver um pouquinho, um vídeo rapidamente aqui de recursos, daí a gente volta lá para o MS Project e faz o review lá de como fazer o lançamento de recursos lá, tá? Vamos lá, então aqui é gerenciamento de recursos. Abrir com Windows. Planejar o gerenciamento dos recursos. Deixa eu só reduzir aqui. Processo de definir como estimar, adquirir, gerenciar e utilizar recursos. Planejar o gerenciamento dos recursos é o processo de definir como estimar, adquirir, gerenciar e utilizar recursos físicos e de equipe. Mas antes de desenvolver um plano de gerenciamento de recursos, é preciso compreender os fatores ambientais da empresa, pois eles vão ajudar a responder as seguintes perguntas. Quais organizações estão envolvidas no projeto? Há objetivos ocultos? Há alguém que não deseja o projeto? Os membros da equipe designados em potencial estão localizados ou baseados em diferentes escritórios, regiões ou países? Qual a melhor disponibilidade para a contratação de ajuda terceirizada como uma consultoria? Qual a disponibilidade de treinamento para os membros da equipe do projeto? Sabendo disso, você sabe que durante o projeto será preciso adquirir recursos no projeto. Porém, esse processo está lhe perguntando como você vai fazer isso e que abordagem você vai utilizar para adquirir esses recursos. Além disso, quando o gerente de projetos pensar em planejar em adquirir alguma coisa, ele deve lembrar que os recursos vão custar dinheiro ou disponibilidade, e por isso estará cercado por restrições, seja de tempo ou dinheiro. Por essa razão, o gerente de projetos precisa sempre considerar a criação de uma estratégia eficaz e planejar para uma competição por recursos escassos. Sabendo disso, quais são exatamente os recursos de um projeto? Pois bem, os recursos de um projeto, eles podem incluir os membros da equipe, suprimentos, materiais, equipamentos, serviços e instalações. Muito bem. E aí, como que a gente lança isso lá no MS Project, né? Vamos lá, voltar lá para o MS Project. Aqui, né, então, você pode fazer a associação aqui dos recursos, né, a cada uma das atividades, mas, efetivamente, né, você tem que, aqui no canto esquerdo, né, superior, você tem aqui, por exemplo, a planilha de recursos, né? Então, quando a gente clica aqui, a gente cai numa outra planilha, né, que não aquela do projeto, e aqui, efetivamente, a gente vai falar, né, quais são os recursos, e aqui a gente vai ter que colocar todos os tipos. Então, por exemplo, a gente vai alocar as pessoas, né, o João, né, a Maria, né, e o, sei lá, o João, Maria e a bruxa, né, e a bruxa, muito bem. Ela do tipo trabalho, né, então, eu tenho aqui as iniciais. Eu estou falando, né, que esses recursos aqui, por exemplo, estão alocados 100% ao projeto, mas geralmente não é bem assim, né? Você vai ter apenas, às vezes, né, quando vocês estão numa empresa, estão fazendo lá negociação, etc., vocês vão falar o seguinte, então, com o gerente, né, das áreas, efetivamente, que vai alocar para vocês os recursos. Geralmente ele não aloca 100% do recurso para você. Ele fala, ele pode trabalhar metade do tempo dele com vocês, por exemplo, né? Então, aqui, né, você efetivamente só vai ter 50% do João, né? Ou então, se vai alocar lá só uma hora por dia, né? Você pega lá, quanto que ele trabalha? 8 horas, né? Então, é 1/8. E aí você vê o percentual aqui correspondente, e aí você aloca esse percentual correspondente. Efetivamente, né, para você também, dentro das empresas, existe o rateio de custo, né? Então, se o gerente aqui, né, dessa determinada área, está alocando o João para você, efetivamente, os custos desse João não vão ficar inseridos lá naquela área, quando ele estiver trabalhando com você. Geralmente esses custos vêm para você também, né, como projeto. Então é aqui que a gente aloca, né, a taxa padrão, que é o valor, por exemplo, da hora, o custo hora aqui, já embutido todas os impostos, taxa, tudo, né? Então é aquele
é o valor base, né, acrescido lá de, sei lá, 100, 150% aproximadamente, né? Aproximadamente 100%, né? Então, se ele tem um custo hora, sei lá, de, sei lá, 5 reais a hora, você já aloca 10, né? Para compensar ali. É lógico que tem toda uma fórmula, né? Então, aí você vai lá no RH, com certeza ele já tem toda essa forma de cálculo, etc., e o dado mais preciso. Só estou falando aqui um chute aproximado, né? A gente coloca 100% a mais aqui, só isso, né? Então, aqui, por exemplo, isso aqui vai custar 10 reais a hora. A Maria, ela tem um custo aqui de, sei lá, 12 reais. E a bruxa, né, como ela é um personagem, né, mais requerida aí, ela vai custar 20. Muito bem. E aí, se for trabalhar, né, naquele, ou seja, tarefa atrasar, alguma coisa assim, alocar um formato extra, e quanto vai custar, né? Geralmente a gente coloca aqui, né, 50% a mais, né? Então aqui é 15, aqui 12 mais 6, 18, é isso? E aqui 30, certo? Muito bem. Aí, né, vamos imaginar o seguinte, eu tenho também, né, em determinado momento, que comprar um computador. Então, um computador aqui, ó, computador, né? Ele não vai ser do tipo trabalho, né? Ele vai ser um material, né? Que você vai, então, alocar. Ele vai ter o quê? Uma taxa padrão, né? Que, uma vez alocado, ele vai ser custeado, né? Ou então um custo, né, efetivamente. Então, o custo dele, né, opa, cancelar, vai ser, sei lá, custa R$ 1.250, né, sei lá, alguma coisa assim. 1.250, muito bem. E como que vai ser acumulado, né? Aqui no caso assim que comprou você já tem que pagar, né? Ou você vai ratear ao longo do processo. Então, por exemplo, se ele vai ser alocado na atividade, né? Uma determinada atividade, assim que iniciar essa atividade eu tenho que ter o computador. Então, eu vou alocar no início daquela atividade, né, efetivamente, este recurso e o custo dele. Então, quando começar aquela atividade, eu basicamente, e alocar esse recurso àquela atividade, eu já vou ter ali, então, o custo, né, sendo somado no início daquela atividade. E aqui os demais, né, efetivamente, vão ser rateados, porque eles vão, então, participar do processo. Então, eu vou alocando aqui todos os materiais, e aí, quando eu for voltar, né, a nossa planilha aqui, ó, eu vou então alocar. Então, a atividade 1 vai ser realizada, por exemplo, por quem? Pelo João, né? A atividade 2 é a Maria que vai fazer, mas eu tenho que comprar o computador aqui, né? Então, eu vou alocar ele já no início aqui, né? Aqui, né, a comunicação, né, não tem ninguém para ser feito, né? Ou eu posso alocar alguém, né? Mas aqui é só um marco. Aqui, por exemplo, a bruxa vai estar envolvida na atividade 3, né? Aqui eu posso alocar o João, a Maria e a bruxa nessa atividade aqui, né? Aqui, por exemplo, apenas o João, e aqui, né, para finalizar, todo mundo também vai ser alocado. Muito bem. Uma vez alocado, né, os recursos, né, vejam que visualmente a gente vê aqui quem está sendo alocado em quem, né? Aqui a quantidade, né, de recursos que estão sendo alocados também, e assim por diante, né? Então, aqui a gente vê basicamente a alocação. E se a gente olhar, né, agora para o projeto, né, o resumo, né, do projeto, cadê o resumo do projeto? Informações do projeto, estatística, né? A gente agora tem uma noção de quanto isso, né, quanto esse projeto especificamente vai custar, quando vai começar e quando vai terminar, tá? Então a gente tem aqui uma ideia um pouco melhor agora deste processo aqui, tá? Tudo bem, pessoal?
Entenderam aqui o processo da alocação? Tá tranquilo? Vendo o senhor fazer tudo tranquilo. Vamos ver quando nós tivermos que fazer. Aí vai ficar mais tranquilo ainda. Ah, claro. Não tenha dúvida. Permitiu aqui, então, a alocação dos recursos, né, a parte do projeto, né? Eu vou, então, estimar, determinar o orçamento e controlar os custos. Essa basicamente é a ideia aí, né, de você fazer essa alocação. E, efetivamente, com isso eu consigo, né, vejam lá naquele finalzinho ali que a gente mostrou o resumo do projeto, né, a gente conseguiu, então, alocar ali os custos. Então, aqui eu vou inserindo, né, tanto os custos fixos, né, quanto os que vão ser rateados, né, ao longo do projeto, que são os custos variados de acordo com a utilização. Eu vou, então, utilizando, né, aqueles determinados recursos, principalmente os humanos, né, as pessoas, né, que vão ser alocadas aos projetos, que vão compor esse custo variável, né, aí do projeto, e efetivamente, né, os custos fixos, né, então eu vou alocando. Então vocês, por exemplo, estão lá desenvolvendo o projeto lá do carrinho seguidor de linha, né? Então, em cada um dos momentos ali, né, você pode alocar, né, por exemplo, alguns recursos, alguns materiais que serão necessários, ou então você faz, por exemplo, né, a compra, né, em um determinado lote de todos os recursos, uma vez que foi aprovado, né, aqueles determinados recursos que você planejou, você então pode fazer em um determinado momento, né, a compra daqueles recursos ali, né, como um todo. Pode utilizar vários, vamos falar assim, vários fornecedores, né? E aí, efetivamente, você tem que dar uma olhadinha no prazo de entrega, né, destes produtos, e isso tem que constar efetivamente na atividade de compra, né? Basicamente, o quanto tempo, né, aquela atividade de compra vai durar, justamente desde a da cotação, né, o envio da formalização da compra e aí até o recebimento, né? E isso tem lá uma estimativa, né? E aí você joga um pouquinho mais, né, nessa estimativa para computar lá os atrasos, alguma coisa assim, né? Para justamente você não ter problema no cronograma como um todo, tá? Você também pode, então, determinar, basicamente, uma vez que você está alocando, né, um determinado custo, né, ou melhor, um determinado recurso, né, no caso ali, um material, né, a uma determinada atividade, né, você, então, tem também uma ideia, né, de como vai ser o seu desembolso, né, ao longo do processo, né. Então, em uma determinada data ali, uma determinada atividade, você tem que desembolsar um determinado recurso, né, e assim por diante. Isso, você tem ali relatórios de custo, né, que efetivamente mostram isso. Então, se a gente for lá no Project, né, você tem aqui, então, relatórios, né, relatório de custo aqui, por exemplo, de fluxo de caixa, ele vai mostrar para você como que vai ser o desembolso. No caso aqui especificamente, ó, a gente tem na atividade 2 o maior desembolso aqui. Cadê? Atividade 2 aqui, ó, é o maior desembolso, né, que vai ser tanto do recurso somado, o recurso que é as pessoas, né, mais o computador somados aqui é onde vai dar o maior, vamos falar assim, custo, né, do projeto como um todo, né, onde a atividade aqui vai ter o maior custo. Então, você tem vários relatórios aqui também em termos de custo, né, e aí você vai utilizar de acordo com as necessidades. A gente vai depois no orçamento, né, quando a gente for ver orçamento, né, que é a outra aula, a gente vê um pouquinho melhor esses gráficos aqui
de exibição, principalmente aí de controle do orçamento como um todo, tá? Muito bem, vamos ver, voltar lá a apresentação. Tudo bem até aqui, pessoal? Belezinha? Beleza. Muito bem. Aqui as saídas, né, de custo que a gente mostrou. E lá dentro também, daqueles relatórios, né, você tem uma das exibições ali, né, que vai ser a curva S. A curva S, né, vai dar exatamente, né, essa ideia de desembolso, né, por um determinado período, né, que efetivamente você vai ali, então, estipular. Então, ele vai te dar como que vai ser o desembolso financeiro, né, de acordo com o seu planejamento. Então, o desembolso está acontecendo aqui, né? E a curva S, né? Ela vai somar, né, os custos. Então, por exemplo, a esse custo aqui, eu vou somar todos esses anteriores aqui e eu vou ter esse ponto aqui, ó. A este determinado mês aqui, ó, eu vou somar todos os anteriores. Então, eu tenho este custo já somado. Então, essa curva S, né, ela vai dar basicamente a ideia, né, de desembolso total até aquele determinado momento, né, do projeto como um todo. Ela chega aqui, então, ao pico, né, que vai ser lá o orçamento total do projeto, né? Então, o orçamento total está nesse ponto da curva S aqui. E aqui você vê, então, ao longo do tempo, né, efetivamente, o como isso acontece lá no projeto, né? Ou seja, o desembolso periódico e o total como um todo, tá? Então, ela consegue congregar essas duas informações e para um diretor, né, um executivo, né, essa informação efetivamente aqui é muito importante, né, justamente para que haja o controle, né, do orçamento como um todo. Vamos ver um último vídeo de hoje aqui, que é o como realizar o orçamento aqui. Você se lembra da nossa EP? Deixa eu só reduzir o tempo. Vai até o nível de pacote de trabalho. Então fica uma pergunta. Você se lembra da nossa EP? Ela vai até o nível de pacote de trabalho. Então fica uma pergunta. Como os custos do projeto são determinados se a EAP só vai até o nível de pacote de trabalho, não da atividade? Pois bem, você deve saber que após as atividades serem inseridas no cronograma, são associados os custos dos recursos materiais e pessoas envolvidas naquela atividade. Então, fique sabendo que a determinação do orçamento passa em primeiro lugar pelos custos das atividades a serem executadas no projeto e que são encontradas no cronograma de atividades. Sabendo que cada pacote de trabalho será subdividido em atividades. Cada pacote de trabalho terá um agrupamento de informações sobre o cronograma, recursos e custos associados. Às vezes, algumas partes interessadas vão querer controlar os custos em pontos específicos. Então, ao determinar o orçamento, vamos encontrar estimativas de contas de controle. E você deve saber que as contas de controle é um ponto de controle de gerenciamento, onde o escopo, o orçamento e cronograma são reunidos e comparados para uma medição do desempenho do projeto. Por fim, o projeto pode ser estimado. A estimativa do projeto inclui as estimativas das atividades, estimativas de pacotes de trabalho e estimativas das contas de controle, sem as reservas para riscos ou de gerenciamento. E este ajuda a responder a seguinte pergunta: quanto o projeto vai custar? Mas sem reservas, ok? Agora você já sabe, quando o seu chefe lhe solicitar a estimativa do projeto, esse não inclui riscos ou qualquer outra reserva. Mas ainda não determinamos o orçamento. As reservas de contingência são o montante do orçamento, separado para riscos identificados com o plano de ação criados. Com a reserva de contingência, podemos ter a nossa linha de base de custos, que é um orçamento dividido em fases, com base em relação ao qual será medido, monitorado, controlado o desempenho dos custos geral do projeto.
E, normalmente, ela é desenvolvida somando-se todos os custos estimados por período, e, geralmente, é exibida na forma de curva S. A curva S, você vai conhecer ela na aula avançada, onde vamos falar sobre gerenciamento de valor agregado. Como você já sabe, a linha de base de custo é a versão aprovada do orçamento do projeto e só pode ser alterada através de procedimentos formais de controle de mudança e é usado como base para a comparação dos resultados reais com o planejado. Uma observação: em muitos projetos, especialmente os grandes projetos, possuem diversas linhas de base de custos e dos recursos, como, por exemplo, podem ser criadas uma linha de base para medir os custos do design ou uma linha de base para medir os metros cúbicos de concreto utilizado por dia e até uma linha de base para medir os custos externos de empresas ou horas de mão de obra total. Agora, o próximo passo é definir qual será o valor utilizado na reserva de gerenciamento, pois você sabe que nada é tão ruim que não possa piorar. Você precisa ter uma reserva de gerenciamento, que será usada para riscos desconhecidos, trabalho não planejado. E é prudente informar a gerência de que riscos desconhecidos podem acontecer. Agora, somando os valores da reserva de gerenciamento mais a linha de base de custo, você terá o orçamento de custo, e assim você determina o orçamento final do projeto. Após essa explicação mais macro de como funciona para determinar o orçamento, você precisa saber que as estimativas de custos incluem avaliações quantitativas dos custos prováveis necessários para concluir o trabalho do projeto. Eu vou repetir. As estimativas de custo incluem avaliações de custos prováveis necessárias para concluir o trabalho do projeto. E também valores de contingência, para assumir riscos identificados e reserva gerencial para a cobertura de trabalho não planejado. Essas estimativas elas podem ser apresentadas em formato resumido e em grandes projetos mais detalhados. Veja que, nesse cenário, os custos são estimados para todos os recursos aplicados na estimativa de custo, e isso inclui, entre outros, mão de obra direta, materiais, equipamentos, serviços, instalações, tecnologia da informação, categorias especiais tais como custos de financiamento, incluindo taxas de juros, provisão de inflação, taxa de câmbio ou uma reserva de contingência para custos. Você conseguiu perceber que o orçamento do projeto foi sendo desenvolvido de baixo para cima? Ou seja, começamos a determinar os custos das atividades até determinarmos o orçamento, agregando os custos. Por isso, como uma dica para o exame PMP e KPM, lembre-se, essa estimativa de baixo para cima, ela tem um nome, que se chama estimativa bottom-up. E ela é um método para a estimativa de duração ou custo do projeto. Como você pode perceber, a estimativa bottom-up ela vai agregando os custos das estimativas dos componentes mais baixos da estrutura analítica do projeto. Muito bem. Então, vejam, né? Essa estrutura aqui, como vocês viram, a montagem, né? Vamos falar assim, do orçamento como um todo, né? É lógico que ao longo do processo de planejamento, né, vocês então vão detalhando, né, este orçamento, né, de custo, né, geral. Vocês já fizeram uma estimativa lá, né, no TAP, né, que é o termo de abertura do projeto, e aqui, né, vocês então vão agregando mais informações, fazendo, detalhando, né, e colocando, né, estimativas, por exemplo, de contingência, de reserva de gerenciamento e assim por diante, para que efetivamente você consiga ter uma maleabilidade, né, no orçamento geral lá, né, para todos os integrantes. No caso de vocês aí, este orçamento geral, né, vai servir, né, possivelmente tem aí custos, né, envolvidos, né, para que vocês consigam então fazer o rateio, né, destes custos, né, entre si, né, os componentes, né, que vocês vão efetivamente montar aí o carrinho, né, possivelmente vocês vão aí fazer o rateio entre vocês, né, deste carrinho, porque vai ficar para vocês, né, não é da faculdade isso. Ou vocês podem definir, né, uma pessoa vai ficar com o carrinho, então ela paga tudo, né, sei lá, aí é vocês que vão decidir. Mas a ideia aqui é que, após, né, essa definição aqui, né, bottom-up, né, ou seja, das atividades até chegar ao orçamento geral de custos ali, vocês tenham uma ideia e isso seja reportada, né, lá no relatório final do projeto como um todo, tá? Muito bem. Finalizando aqui, né, a nossa apresentação de hoje, depois, né, que for feito, né, todas essas atividades, né,
o escopo, a qualidade, risco, tempo, custo, né? Qual que vai ser a próxima, né, vamos falar assim, etapa de planejamento? Você tem que planejar o processo de comunicação e você vai se atentar principalmente, né, às necessidades dos, vamos falar assim, financiadores, daquelas pessoas que estão envolvidas nesse projeto para realizar, né, essas atividades de comunicação, tá? E essa atividade de comunicação aqui, né, basicamente como elaborar esse plano de comunicações, nós vamos ver na próxima aula, no próximo sábado, que não vai ser o próximo agora, né? Vai ser só no dia... Ixi, no dia 1º de maio também não vai dar, porque a gente já fez até a reposição dela, né? Gente do céu, agora vai ser só dia 8, é isso? Só dia 8 de maio? Isso, professor. Olha! Esse então, dia 17, dia 24 vai ter a semana do saco cheio, dia 1º de maio é feriado e dia 8 de maio. Dia 8. Então, dia 8, agora nós vamos nos encontrar, né? Novamente, e aí a gente vai falar sobre planejamento de comunicação.